todos. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Obreiros do Senhor, na nossa Escola de Paz Eurípides Barçanufo, em que o lema é educar-se para educar. E hoje, como vocês sabem, o Seu José, no sábado de manhã, sempre prepara uma canção para a gente, né, Seu José? Para harmonizar o ambiente. Mas quem precisar, quem está chegando a casa em busca de tratamento, a nossa tarefeira Andréia está ali sentadinha, ela pode encaminhá-los para a entrevista, então fiquem à vontade para procurá-la, ela vai colocar vocês na fila e encaminhar para a entrevista, para então ser definido o tratamento que vocês buscam na casa. As crianças então ficam lá no andar superior com os evangelizadores, mas fiquem tranquilos que a qualquer momento elas também podem descer, se elas não se sentirem confortáveis. Aliás, os pais também podem acompanhá-las até que elas se sintam à vontade lá com os evangelizadores. E também, no final, elas descem para também passar pelo passe e os pais continuam aguardando aqui no salão. Então, vamos carinhosamente receber o senhor José. Eu tenho que segurar, né? Eu quero passar para cá, senhor José, por favor. Uma estrela vai brilhar no meu caminho, minha fé vai me guiar. Com todo amor no coração eu vou seguindo, tudo então vai clarear. Uma estrela vai brilhar, uma estrela vai brilhar no meu caminho, minha fé vai me guiar. Sobre este chão com tantas pedras e espinhos, meus pés não devem caminhar, uma estrela vai brilhar. Caminho sempre sorrindo, a esperança vive sempre em meu olhar. Sorrindo vou, cantando como criança, sem confiar. Um lindo dia, a alegria vai chegar, uma estrela vai brilhar no meu caminho, minha fé vai me guiar sobre este chão de tantas pedras e espinho. Meus pés não devem caminhar, uma estrela vai brilhar, uma estrela vai brilhar no meu caminho. Uma estrela vai brilhar, caminho sempre sorrindo, a esperança vive sempre em seu olhar. Sorrindo vou, cantando como criança, sem confiar. Um lindo dia, alegria vai chegar, uma estrela vai brilhar no meu caminho. Uma estrela vai brilhar, uma estrela vai brilhar. Muito obrigada, seu José. Sempre traz canções tão tocantes ao nosso coração no sábado de manhã. Então, aquele nosso recadinho, né, sobre os celulares. A gente pede que deixem no silencioso e que, acima de tudo, se desconectem do celular para se conectarem aqui, a este ambiente que foi tão carinhosamente preparado pelos nossos amigos espirituais, os benfeitores, também os recebem aqui com muito carinho. Então, nesse momento, eu convido a todos para se sentarem confortavelmente, para fecharem os seus olhos, ouvindo apenas o silêncio dos nossos pensamentos, acalmando os nossos corações, para que este momento seja de conexão com Jesus. Pedindo a Ele, Mestre, que nos guie, que ilumine este nosso caminho, essa nossa jornada de evolução, trazendo até nós as reflexões necessárias para que possamos seguir as suas lições,
seguir os seus exemplos e nos transformarmos neste exemplo também de amor, onde quer que estejamos. Que as nossas palavras sejam de acolhimento, que as nossas atitudes sejam de caridade para conosco e para com o próximo. E que estejamos sempre protegidos por esta luz abençoada do Mestre Jesus em nossas vidas, para que possamos desempenhar os nossos papéis como pais, mães, tios, avós, amigos, da melhor forma possível, aproveitando todas as oportunidades para nos transformarmos, para conduzirmos as nossas mentes e os nossos sentimentos até o caminho que nos leva a Deus. Que assim seja, graças a Deus. E nesta manhã de sábado, nós temos então aqui a nossa palestra Planejamento Reencarnatório com enfoque Compromissos Assumidos em Família. E recebemos com muito carinho, vamos envolver a nossa querida Hilda Regina, tarefeira aqui da casa, expositora e também psicopedagoga, que vai trazer para a gente reflexões e lições muito importantes para que a gente se mantenha neste caminho de evolução. Bom dia a todos. Vocês vão me perdoar o arranhado da voz, mas parece que a gripe chegou lá em casa, né? Então nós vamos conversar hoje sobre um assunto muitíssimo interessante para nós, como família, como pais, como família. Há 40 anos atrás, eu e o meu marido estávamos começando no trabalho da Escola de Pais. Tínhamos feito um curso na Federação Espírita de São Paulo e estávamos iniciando. E no primeiro dia que a gente foi fazer a palestra, né, foi fazer o estudo, era um estudo de Escola de Pais mesmo. Aí fizemos aquele trabalho cheio de cartazes, de coisas, preparamos todas as 10 aulas, estava tudo preparadinho, bonito, arrumado, né? Aí na primeira aula tinha 40 pessoas. Nossa, que alegria! A primeira vez 40 pessoas, né? É que os nossos irmãos lá do Redentor em Santo André foram muito gentis e suspenderam as atividades do dia para que todo mundo tivesse presente, né? Quando chegou no próximo sábado, nós tínhamos mirradas 3 pessoas. E o curso da Escola de Pais era um treinamento em que você usava todo tipo de didática. E a ideia era trabalhar com os pais em grupo. O que nós íamos fazer com aquilo tudo que a gente trouxe, né? E fomos adaptando. No fim do curso das 10 aulas, em que a gente fez uma avaliação com aquelas pessoas, e nós estávamos na nossa incompreensão, nossa incapacidade de compreender aquela oportunidade divina que Deus havia nos oferecido. Nós dissemos entre nós, né? Eu falei assim, puxa vida, eu estou grávida de 7 meses e meio, estou aqui em pé todo esse tempo, todos esses dias, e não tinha público. A gente sabe que tem o público espiritual, mas ficou aquela ideia assim, nós éramos muito novinhos ainda, ficou aquela ideia de que não tinha sido um bom trabalho. Aí no final, quando nós terminamos, as pessoas falaram sobre o que acharam do curso, como é que foi para elas, e uma senhora disse para nós uma frase que nós nunca mais esquecemos. Ela disse assim, sabe, no primeiro dia eu vim, me animei, no segundo eu falei, vou ficar fazendo o que aqui? Eu não sou mãe, não sou pai, eu sou avó, eu venho trazer os netos, o que eu vou ficar fazendo aqui? Né? Aí ela pensou, aí ela disse assim, mas eu fiquei com dó de vocês, porque só tinha 3 pessoas, então eu vim. Ela falou assim, hoje eu vou dizer para vocês que esta reunião, esse encontro de paz, o que esse encontro de paz trouxe para mim. Ela falou assim, eu cometi tantos enganos como mãe, eu cometi tantos enganos como avó,
mas na próxima encarnação eu volto tinindo. Então, às vezes a gente vem para a reunião, para a escola de paz, e nas nossas condições de entendimento, nas nossas parcas condições de entendimento, nós ficamos imaginando o que eu estou fazendo aqui? Será que eu estou realmente... Será que eu preciso disso? Será que não era melhor eu ficar em casa e dormir até mais tarde? E coisas do gênero, né? Então, quando a gente vê isso acontecer, nós sentimos a nossa obrigação para com os nossos filhos, a nossa obrigação para conosco mesmo como espíritos eternos. O nosso tema de hoje é um tema muitíssimo interessante, né? Embora a gente já tenha conhecimento dele, embora a gente já saiba disso, já tenha certeza, é um tema muito interessante. Que vejam bem, há muito tempo atrás, né, um casal que era conhecido nosso, era pai dos nossos alunos de evangelização, teve um bebê. E a gente foi lá para ver o bebê, conhecer o bebê. Passou um pouquinho de tempo, o bebê começou a engatinhar. E ele era o 5º filho. Então imagina que os irmãos todos falando na orelha, rapidinho ele aprendeu a falar, né? E ele rodava pela casa e se enfiava em tudo quanto era canto e dava a sensação para os pais de que estava procurando alguma coisa. E foi assim até os 9 meses, quando a língua soltou de vez. E aí ele parou, olhou para o pai dele, foi num lugar da casa, olhou para o pai dele e falou assim: cadê minhas ferramentas? Onde é que estão as minhas ferramentas? E o pai ficou sem entender. Que ferramentas? De que ferramentas ele estava falando? É que, na verdade, naquela família, o avô das crianças tinha vivido ali com os pais por alguns anos. E depois ele desencarnou. E enquanto ele estava com eles, ele tinha num canto da parte de trás da casa uma caixa com as ferramentas dele que ele fazia móveis. Ele queria porque queria a ferramenta dele. E aí foi aquele choque, aquela alegria, aquela mudança de atitude diante daquela criatura, porque ele era o pai, ele era o avô de todo mundo, né? Então Jesus disse em João capítulo 3, item 7, Jesus diz, existe uma frase curta resumindo toda a fala de Jesus, que é assim: não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Estava falando com Nicodemos, e o Nicodemos ficou assustado. Não te maravilhes, necessário vos é nascer de novo, né? Tem um trabalho feito por um cientista americano, que acabou se resumindo num livro, 20 casos sugestivos de reencarnação, que ele fez uma pesquisa no mundo inteiro. E muitas histórias como essa do Celcinho, né, que é o menininho do Celcinho, trazem essas... Para nós, isso não é novidade. Não é novidade, nós já sabemos disso. Para nós está muito claro, para nós que estamos nessa doutrina magnífica, que é o Espiritismo, nós já sabemos isso de cor. Então, por que nós hoje viríamos discutir reencarnação? Para saber como ela acontece e porque a gente acha que sabe muito. A gente acha que já compreendeu. E na maior parte das vezes já compreendeu. Mas o aplicar do conhecimento é que é o nosso aprendizado contínuo. Nós precisamos aprender e aprender e aprender e aprender, né? Então, existe um planejamento reencarnatório. Planejamento reencarnatório, o que é? Como todo planejamento, ele é feito por uma equipe que entende do assunto que vai tratar, né? Então, reúne-se uma equipe muito, muito boa. Existe no plano espiritual, lá no nosso lar, contado por André Luiz, né, no livro Missionários da Luz, nos capítulos 12 e 13, vocês vão encontrar lá toda a explicação. Ele diz que o André queria fazer parte do processo reencarnatório de uma pessoa, ele queria aprender ali. Ele falou, não, para você vir aqui acompanhar, você tem que ir lá, você tem que ir no Centro Educacional da Reencarnação, para você poder aprender alguma coisa antes de começar a querer descobrir. Então, existe um local especial que trata da reencarnação.
das criaturas. Então, quando nós pensamos, olha como isso é um processo importante, um processo de longo alcance, porque existe o Instituto da Reencarnação. E o que isso quer dizer para nós? Quando nós vemos, como no caso do Ian Stevenson, que ele pegou criança de tudo quanto era lugar para fazer uma análise, para ver se era sugestivo, aquelas lembranças eram sugestivas de reencarnação. Nós temos na nossa família uma criança que se lembrava das duas tias. E ela dizia para a mãe: você é minha barriga de aluguel. E quem que é a sua mãe, então? Por que você não foi nascer com a sua mãe? A mãe dizia para ela. Não, a minha mãe era a tia Malena, né? E a minha mãe era a tia Malena. E a outra irmã, ela dizia assim para a irmã: lembra, Esther, quando eu era grande e a gente morava na Itália? E todo mundo achou que aquilo era uma conversa de criança, a princípio uma conversa de criança. Deve estar falando da reencarnação dela, mas sem grandes atenções para ela. E vejam bem como é que é complexa essa lembrança inicial. Essa lembrança inicial é complexa de um ponto que a gente já vai contar para vocês. Mas esta lembrança da criança, o que é? Ela volta para a vida na Terra e traz consigo uma série de facilidades que depois ela não vai apresentar. Por quê? Porque o espírito reencarnante, quando volta para uma nova reencarnação, ele ainda não está totalmente ligado. Então, no período em que ele não está ligado, ele fica ainda com memórias remanescentes. Não são todas as pessoas, mas ficam as memórias remanescentes. E ficam, por exemplo, situações em que a gente, como pais, vai avaliar, vai analisar situações em relação àquelas crianças que convivem com a gente, né? Então, tem uma pessoa amiga nossa que tem um filho de 8 anos e não quis ter outro filho até que chegasse uma criança para ela através da adoção. E os pais diziam para a moça: mas por que isso? Você teve um parto tão fácil. Ela dizia: mãe, é assim que é, eu sei, é assim que é. E ela se casou com um rapaz que também sabia que é assim que era. Ele também sabia, lá no íntimo dele, que ele teria um filho, que ele teria que adotar uma criança. Os processos reencarnatórios são os mais diferentes, as reuniões das famílias são as mais diferentes, mas a gente traz com a gente algumas certezas que não dá para entender. E essa criança reencarnante, ela tem aspectos muito diferentes do irmão de 8 anos. Muito diferentes. Ela veio nenezinho e tem vários aspectos diferentes do irmão. Que vai ser preciso lidar com esse tipo de reencarnação com a maior clareza possível, baseada na verdade. Porque o irmão mais velho é ruivo e ele é moreninho. Então, não tem como não lidar bem com isso, né? Nós tivemos na nossa família um caso de adoção, de adoção de 2 crianças, né? Meu irmão adotou 2 crianças, porque não tinham condições de ter filhos, e o não ser claro com a criança, não contar para a criança qual era a realidade de familiar deles, transformou a vida do mais novo em alguma coisa muito difícil. Então, quando nós pensamos em planejamento reencarnatório, como é que é feito isso? Tem lá uma equipe que se reúne para promover a preparação do espírito para que ele possa reencarnar. Então, existem 3 tipos de reencarnação. Existe a reencarnação, vamos supor que de repente agora o Chico Xavier fosse reencarnar. A reencarnação, o preparo da reencarnação dele seria o mesmo que o nosso, como quando fomos agora, depois da desencarnação, reencarnar? Dificilmente, né? Dificilmente. Aliás, impossivelmente, né?
Então, se um espírito do calibre do Chico Xavier for chegasse ao ponto da reencarnação, o que aconteceria? Ele mesmo ia escolher tudo. Ele tinha o poder, ele vai ter o poder de escolher, vai ter o poder de discernir, de criar situações. Então, porque essa forma de reencarnação é dos missionários. Existe uma outra forma de reencarnação, que é chamada de reencarnação compulsória, em que o espírito já cometeu tantos enganos, já fez tantos abusos, já se desencaminhou de tantas maneiras e está intrinsecamente ligado ao mal, que os orientadores, os organizadores da reencarnação vão lá, tiram-no daquela situação e criam o momento e fazem ele reencarnar. Ele vai reencarnar de acordo com o plano que os orientadores espirituais fizeram para ele, né? Agora nós, os simples mortais, como é que vai ser a nossa próxima reencarnação? Vamos imaginar que nós somos bons, né? Não vamos ter dúvida disso, né? Ainda temos um tanto de vida aqui para viver, dá para a gente caprichar um pouquinho depois da gente discutir isso, né? Então, como é que vai ser o nosso? Vai ser aquela reencarnação que vocês devem ler lá no capítulo 12 do Missionários da Luz. Se vocês não têm o livro, entrem na internet e procurem. Ele mostra lá o capítulo 12 para vocês, que a gente não vai descrever aqui, mas ele mostra o capítulo de uma reencarnação de uma pessoa, todos os passos da reencarnação daquela pessoa. Nós não temos tempo para isso aqui, né? Então, como é que acontece isso? A equipe de orientadores vai fazer o acompanhamento do planejamento dessa pessoa. E é possível que a pessoa possa opinar, é possível que a pessoa coloque os desejos dela, porque como é que acontece a reencarnação? Nós desencarnamos, estamos no plano espiritual, passamos um tempo no plano espiritual, e aí nesse tempo que nós passamos no plano espiritual, num determinado ponto nos é dada a possibilidade de reavaliarmos a nossa conduta através das encarnações. Às vezes não muito, mas pelo menos uma parte, uma avaliação de como foi que nós vivemos essas encarnações anteriores. Às vezes vai bem longe, né? Vai bem longe, mas em geral não tão longe. Então a pessoa faz um estudo de como foi a vida dela, porque nós sabemos quais são as nossas dificuldades. Nós sabemos que em alguns setores da nossa vida nós temos muita dificuldade. Algumas semanas, mês passado, eu fui fazer uma palestra em São Caetano e o mentor espiritual sempre manda um bilhetinho para a gente, né? Para a pessoa que vai fazer a palestra, ele manda um bilhetinho assim, escritinho com letra pequenininha, uma espécie de uma psicografia, né? Até brinquei com o médico, ele precisa falar para o Dr. Hans que o óculos já não está dando conta. Aí ele escreveu lá, e aí você vai ler, né? Naquela... Ai, que será que ele escreveu para mim? Ele diz assim: nós precisamos perder o hábito da reclamação. E vai descrevendo ali umas coisas. Você perdeu o hábito da reclamação. Nós precisamos perder o hábito da revolta. E a gente já se coloca na posição revolta. Eu revolta? Aí você vai analisar onde que eu estou me revoltando. Toda vez que você diz assim, esse país, olha o que está acontecendo, esse país não tem jeito. Isso é o quê? Isso é revolta, né? Quando no seu trabalho acontece um incidente e alguém passa na sua frente na promoção, se você tinha certeza que era você que ia ser promovido, você ainda diz assim, eles consideraram que ele era melhor. Talvez ele tenha mesmo melhores condições. Vai fazer isso? A maior parte das vezes não, né? Então nós vivemos. Quando eu li aquilo, eu falei, gente, reclamação. E fiquei pesquisando na minha casa, na minha vida, onde é que eu estava reclamando. Deus me livre, parei. Eu pergunto para vocês aqui, as mulheres que têm marido, vocês reclamam do marido de vocês? Muito. E os maridos reclamam das mulheres? Só mulher
que respondeu? As mulheres fizeram que sim. Eu perguntei para os meninos. Os maridos reclamam das mulheres? Eles são espertos demais, eles não reclamam, não. Eles não reclamam, eles não falam para você, ele não diz diretamente para você. Mas aí, quando você faz aquela falação, né? Essa é a resposta. Precisou mais papo, precisou pôr palavra nisso? Não precisou, né? Então, nós estamos caminhando para um planeta, segundo Joana de Ângelis, para esse mesmo nosso planeta, mas para um estágio desse planeta que, segundo ela, no livro dela lá, de 2012, planeta de regeneração, onde a tônica de todos os relacionamentos será o amor. Ai, 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 né? Ai, ai, ai. Então, será que ainda dá tempo da gente ir, preparar uma reencarnação, voltar, trabalhar nessa nova reencarnação? Acho que não. Então, vamos trabalhar nessa aqui mesmo, né? Então, o processo reencarnatório é para isso, para que a gente realmente nos conheça e faça um planejamento. É um planejamento, vamos chamar de a grosso modo? É um planejamento assim, é uma base de planejamento. Porque você vai planejar, você não vai nascer e lembrar. Então, ele não pode ser enquadrado. Você vai agir de acordo com as suas condições. Então, tem o seu livre-arbítrio, você vai fazer coisas que não podem ser encaixadas num determinado comportamento, uma determinada conduta de ação. Então, como é que fica essa nossa parte da reencarnação? O planejamento é assim, só que ele não vai ser tão fechado porque a gente vai escolhendo. E nós nos perguntamos, de quanto tempo atrás a gente pode trazer coisas para o nosso tempo agora? De muito tempo atrás, né? Então, no livro A Vida Continua, do André Luiz, tem lá o caso do menininho, que é adotado por um casal já mais velho, e que ele sobe na árvore e está muito difícil de descer da árvore. E o pai corre com os braços abertos para ele. Ele vai para o colo do pai? Não vai. Não pode nem ver o pai. Só quando a mãe vai lá é que ele desce para o colo da mãe. Aí nós vamos encontrar uma das dificuldades da nossa vida como pais. As nossas crianças, que são, em alguns casos, às vezes muito levemente, às vezes muito drasticamente, têm uma aversão por nós. As crianças já nascem com as características daquele espírito reencarnante. E nós olhamos para elas e dizemos, é perfeita. Eles são perfeitos, né? Deus é perfeito, faz do jeitinho que todo mundo se apaixona, né? Então, é aquela coisa perfeita, só que nós precisamos nos lembrar que reencarnação é um processo para o crescimento do espírito, para o desenvolvimento das qualidades espirituais. E isso pode vir de muito tempo. Como pais, nós olhamos para as situações dos nossos filhos e como eles são muito lindos, todos eles são muito lindos, nós muitas vezes esquecemos de que são espíritos reencarnantes e que nós precisamos, a nossa tarefa é orientar esses espíritos reencarnantes. Quando você olha uma criança assim que ela nasce, ela acabou. Como é que é o processo? Vamos lembrar rapidamente como é o processo de volta. Quando que se dá efetivamente a ligação do espírito com o corpo? Começa, segundo os amigos espirituais, segundo os instrutores espirituais, no momento da concepção é colocada ali a primeira ligação do espírito com aquele corpinho que vai se desenvolver, né? Então, ali está o primeiro. Até o nascimento, esse período é um período em que o espírito está se acoplando ao novo corpo. Quando o corpo fica pronto, tem até uma frase espiritual dos amigos espirituais que diz assim, no livro dos Espíritos, que diz, quando ele dá o grito,
quando ele dá o grito ao nascer, é o momento em que ele se emancipou, ele agora é uma pessoa, né? Ele agora é uma pessoa. Então, esse processo reencarnatório, ele vem nessa embalagem maravilhosa, mas é nesse momento ele chegou. Dali até os 7 anos é o processo em que a criança ainda está ligada à sua vida anterior, ainda está ligada ao processo reencarnatório que continua ligado a ela, que continua na sequência da vida dela, seguindo com ela. Então, nesse momento, esse é o melhor momento para a gente começar o nosso trabalho de evangelização. Esse é o ponto zero dos pais. Claro que não é o ponto zero, é o ponto 0,6, 0,7. Porque o primeiro mesmo é aquele que a criaturinha mexeu dentro de você, né? E a mãe já corre para o pai, vem. E o pai doido vem pôr a mão para sentir aquela vida pulsante ali dentro, né? Aquele é o primeiro momento. Mas, quando você vê a criança, essa criança, ela ainda é um espírito que tem possibilidade de voltar ao plano espiritual e ter consciência ainda nesse espaço de tempo das vidas anteriores. Por isso é que algumas crianças nascem sabendo o que fizeram na outra encarnação, quem foram na outra encarnação, porque nelas ficou mais vívido esse período. Então, veja bem, esse processo da pessoa vir, ela formar toda essa situação e depois, nesse período é o período em que a gente pode fazer a criança amar a gente. Por pior que a gente tenha sido com ela em outra encarnação. É claro que se a gente tirou a vida dela e ela ficou muito brava, vai ser mais difícil, né? Como o moço lá do livro do André Luiz. Mas esse é o período em que a gente precisa saber que eles estão abertos, eles estão ainda se lembrando de algum jeito que eles foram recebidos por nós e sentindo essa recepção. Então, esse é o momento em que a gente começa a orar no berço. Esse é o momento de orar no berço. Esse é o momento da declaração de amor. Ele está lá dormindo, você vai lá dizer para ele do encanto que você está vivendo por ele estar com você. É aí que começa a criação do amor, o laço de amor mais estreito. Tem um livro do André Luiz também, que ele descreve uma moça que tem um bebezinho, uma criança pequenininha, que tem um processo reencarnatório dificílimo, com deficiências múltiplas. E a criança não se comunica, ela só grita, ela não se locomove. E a moça é muito novinha, então ela fica ali naquele sofrimento com aquela criança. Em determinados períodos do dia, a criança grita. E aí o André Luiz vai esclarecendo, olha, nesse período em que ela está gritando, na encarnação anterior, em outras encarnações, esse espírito foi um espírito que abusou demais das outras pessoas, que prejudicou demais das outras pessoas, e agora ele recebe essa oportunidade, reencarnação compulsória, essa oportunidade para refazer esses laços, para que os espíritos, pela condição dele, possam perdoá-lo pelas coisas que ele fez. E na hora que ele grita, o André diz, é porque os espíritos menos felizes estão ali cobrando dele essa sensação de ódio que eles têm. Muito bem, vamos encurtar bem a história. No final, a moça faz todo dia, na mesma hora, a prece, que é a hora que ele começa a gritar, né? E aí, quando ela está fazendo, o que acontece? Vem a equipe espiritual assisti-la naquele momento, para que aqueles espíritos que estão ali perturbando o menino também recebam a bênção da prece. E ela faz prece todo dia naquele horário. Depois de alguns anos, aqueles 2 espíritos que estavam ali, cobrando coisas do outro, reencarnam como irmãos dele e vão cuidar dele até o final da encarnação dele, porque ele não tem condição nenhuma. Aí a gente olha para isso e diz, mas o que é isso? Que atitude, que atividade magnífica!
o Senhor coloca na nossa vida. O que é isso? A reencarnação é a maior prova do amor ilimitado de Deus por nós. Porque por mais que a gente bata a cabeça, sempre tem uma nova oportunidade, né? Então, vejam, como nós, os pais, vamos lidar com isso. É um trabalho difícil, é um trabalho, às vezes, exaustivo, principalmente quando eles nascem e choram a noite inteira e choram o dia inteiro, aquelas tragédias que algumas pessoas vivem, né? Mesmo nesses momentos em que nós pensamos estar sofrendo muito, nós estamos recebendo a oportunidade de trazer para nós um espírito que talvez nós tenhamos prejudicado, ou que talvez seja um espírito muito amado nosso, que está agora vindo para a Terra para realizar uma missão em nome do Cristo. Todos nós que estamos aqui hoje, estamos realizando uma missão em nome do Cristo. Nós somos os preparadores da nova era. Nós somos os preparadores da terra de regeneração. Então, a nós foi dada a grande oportunidade de nos entregarmos em amor para que as criaturas ao nosso redor, através da nossa conduta, com tudo que nós aprendemos com essa doutrina magnífica, o esclarecimento dos amigos espirituais, nos transformarmos em instrumentos do Cristo. E como instrumentos do Cristo, os pais têm a obrigação absoluta de transformar os espíritos que chegaram às suas mãos em instrumentos do Cristo. Então, a reencarnação é um processo maravilhoso, magnífico. E nós precisamos aproveitar a nossa em todos os segundos da nossa vida, né? E começar a prestar atenção em quem somos nós e como nós estamos lidando com a vida. Existe um livro, eu tentei lembrar o nome do autor, mas não conseguia lembrar. O livro chama Os Defeitos dos Pais são os pais dos defeitos dos filhos. Ou os defeitos dos filhos são os filhos dos defeitos dos pais, né? É aquela história que você cria o seu filho dizendo para ele: você não me minta. Se eu pegar você numa mentira, você vai se ver comigo, né? E você vai criando o seu filho para não contar mentira. Aí toca o telefone, a criança atende o telefone e vai lá e fala: mãe, pai, fulano está no telefone. Fala que eu não estou. Fala que eu não estou. Quer dizer, como é que fica isso na nossa conduta? Como é que fica isso na cabeça desse espírito que está em aprendizagem agora, né? O Emmanuel diz assim que alguns espíritos, na hora do processo reencarnatório, escolhem passar por situações de dificuldades que eles acreditam serão um fortalecimento para eles como espírito eterno. Seria um caminho de iluminação. Alguém que teve muitas posses numa encarnação anterior e viveu à larga. E, gente, dinheiro é um negócio difícil, né? É difícil quando falta e é perigoso quando sobra, né? Então, é difícil usar um monte de dinheiro de maneira equânime, de maneira amorosa com todo mundo, de maneira construtiva. Tem quem faça, mas é um processo difícil. Então a pessoa escolhe, terminou a encarnação, ela faz lá toda a avaliação dela em relação à fortuna e diz: eu quero vir sem condições financeiras, porque eu quero superar isso que eu passei. E aí a gente nasce numa casa com 10 filhos, pai e mãe trabalhando que nem doidos. E aí você se pergunta, né? Ainda pequena você se pergunta: nossa, mas por que todo mundo tem 2, 3 calçados e a gente não tem? Tem um que é para ir na escola. Então, a gente se pergunta e não é... E aí, nesse momento, a gente cria o germe
da revolta, porque nós ainda não aprendemos que viver aqui é construção de luz dentro do Espírito. E construção de luz dentro do Espírito do nosso filho. Por isso é que tem que ter o Evangelho no lar toda semana. A criança precisa se acostumar com o Evangelho no lar. Veja, uma senhora conhecida nossa, que trazia as crianças na evangelização, ao mesmo tempo que nós trazíamos, né? Lá na IAN, íamos para a evangelização lá, e essa senhora levou as crianças junto com ao mesmo tempo que os meus, durante muito tempo, até que eles chegaram na idade do colegial e foram estudar para o vestibular e não sei o que, não sei o que. As nossas filhas tinham a mesma idade. Aí essa mãe precisou mudar para o interior, mudou para o interior, mas ela ia toda semana na evangelização, ela fazia o evangelho no lar, a condução da vida na casa dela era pautada pela ligação com a luz, e aí ela foi para o interior. A filha passou em medicina da USP. A escola, agora elas já são adultas, né? Mas a escola mais acadêmica que existia na época. Não se podia imaginar que uma pessoa dentro dessa escola de medicina aprendesse alguma coisa sobre o espírito, essa pessoa tivesse uma relação estreita com a vida, pautada naquilo tudo que foi feito para ela. E os pais acharam que não ia dar certo, porque a filha tinha mudado muito. Passou-se algum tempo e o pai dirigiu uma reunião de condução dos espíritos menos felizes. Aí chega um espírito e fala assim, eu preciso conversar com você, fala para o orientador. Eu tenho um recado para sua filha. E ele pergunta, para minha filha? Mas você conhece a minha filha? Conheço. Fala para a doutora Maria Clara que faz 1 ano que eu desencarnei. Eu me esforcei ao máximo para estar aqui hoje. Para estar aqui hoje, para dizer para ela que ela me salvou. A doutora Maria Clara estava no 5º ano. E quando eles passavam a visita final, ela era a última. Os outros todos eram mais graduados, então ela ficava por último para arrumar os papéis. E a moça tinha um câncer devastador. Ela não desencarnava por nada desse mundo. Ela tinha toda a condição de desencarnar, mas ela não desencarnava pelo apego exagerado à vida, porque ela não entendia nada de vida após a morte. E aí a doutora Maria Clara foi contando para ela que ela podia se descansar, que ela podia abrir o coração, que os amigos espirituais estariam com ela, que existia vida após a morte. E aí os pais souberam que todos os anos na IAN, que todo o evangelho no lar em casa, que toda a prece na hora do almoço, que toda a prece na hora de dormir, que toda a criação baseada no amor e na orientação da doutrina dos espíritos, na palavra de Jesus, tinha alcançado o objetivo. A doutora Maria Clara, embora a mãe e o pai não tivessem nenhuma confiança em que ela tivesse guardado tudo aquilo, que aquilo fizesse parte dela, conduziu um espírito à libertação. Um espírito que não sabia nada de reencarnação, que não sabia nada de vida após a morte, mas que entendeu, pelo amor do coração dela, a presença de Deus conosco. Que Jesus nos abençoe e nos conduza pela nossa vida de paz da melhor maneira possível. Vamos abrir os nossos corações e nos entregar a Ele. Que Deus seja em nós, agora e sempre. Muito grato. Muito obrigada, querida Hilda. Palavras e histórias que vão marcar os nossos corações
e os nossos pensamentos aí para a gente ter uma semana de grandes reflexões. Então, enquanto os nossos tarefeiros se organizam para recebê-los na sala de passe, convido a todos mais uma vez para se sentarem confortavelmente, fecharem os seus olhos, silenciando os pensamentos, acalmando o coração, para que possamos aproveitar este momento em que estamos muito envolvidos pela espiritualidade amiga, nessa luz que recai sobre este salão. Vamos elevando os nossos pensamentos a Jesus, vamos fortalecendo a nossa fé nos desígnios de Deus, pedindo a Ele que esteja conosco, Mestre, nesta semana, para que possamos aproveitar as oportunidades em família, para compreendermos uns aos outros, para exercitarmos a compreensão, exercitarmos a tolerância e o amor ao próximo, entendendo as nossas responsabilidades como pais, passando aos nossos filhos este conhecimento do amor de Jesus, exercitando essas reflexões que recebemos nesta manhã, colocando em prática essa conduta de paz nos nossos lares, de paz nos nossos corações, plantando essa semente também nos corações dos nossos filhos. Que possamos ter uma semana abençoada, protegida, e que, acima de tudo, uma semana de grande luz aos nossos pensamentos, para que possamos voltar a esta casa no próximo sábado, melhores do que hoje. Que assim seja, graças a Deus.